Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe essa saída de praia. Super fácil de fazer. Fica com esse efeito aqui. E ela foi feita num tamanho de M a G. Se você já gostou, por favor, deixe o seu like, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular número 6. No caso, essa aqui, o cabo dela tem 80 centímetros, mas você pode trabalhar com a agulha de 40, né, circular de 40 centímetros, ou até mesmo trabalhar com agulhas retas. Essa receita permite trabalhar com agulhas retas. O importante é a numeração da agulha e o fio, que precisa ser compatível. Esse fio aqui, ele é indicado para agulhas número 4, porém, na minha amostra com a 6, ficou mais leve para o tipo de trabalho. Sobre esse fio aqui, que é esse novelo aqui que eu vou trabalhar, eu tenho umas informações. O tex desse fio é 656, e como eu disse, pede agulhas para trabalhar número 4. E esse fio tem 915 metros. Eu vou utilizar um lacinho do amor como marcador. Se você não tiver isso aqui, não tem problema. Você pode fazer um lacinho, né, dar um nozinho aqui, com um fio de outra cor. Ou qualquer outra coisa que sirva para indicar o início e final da carreira. Esse marcador, a função dele é separar o início e final da carreira. No decorrer do trabalho, eu vou utilizar também uma agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos, né, tesoura e uma fita métrica. Eu vou colocar na agulha 136 pontos. O jeito de se colocar os pontos na agulha é igual ao jeito de colocar na agulha reta. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e vou dar um nozinho, como eu sempre faço aqui, para o meu primeiro pontinho ficar firme, não ficar laceado, mas isso aqui não é uma regra, é opcional. Eu já acostumei a fazer assim. E agora, com os pontos na agulha, a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar os pontos. Eu preciso que essa base aqui dos pontos esteja todas voltadas para baixo, sem estar torcido, porque no decorrer do trabalho, se acontecer de ficar torcido, vai ter que desmanchar tudo. Então, é necessário observar isso aqui. E agora sim, eu posso dar início. Para fazer a união, existem algumas maneiras diferentes. Você pode fazer 2 pontos juntos aqui com o último e o primeiro ponto. Você pode simplesmente começar dessa forma. Eu costumo fazer assim. Eu pego o primeiro pontinho, né, aqui o último, né, pego esse e passo por cima como se eu fosse fazer um mate simples. Só que não, porque eu não vou derrubar o ponto da agulha. Porque para fazer esse ponto, eu preciso
que seja uma quantidade número par. Se eu fizer um mate simples e retirar esse pontinho da agulha, eu vou ficar com 135 pontos e não vai dar certo. Eu vou ter que acrescentar depois. Não é esse ponto, é o ponto fantasia após essa barrinha aqui que eu vou fazer agora. Então, feito isso, sem retirar, eu vou começar essa primeira carreira em ponto tricô. Então, toda ela vai ser ponto em tricô. Eu cheguei aqui no final da primeira carreira, toda em ponto tricô. E agora eu vou colocar o marcador para eu poder me situar, saber onde é o início e o final de cada carreira. A vantagem de se trabalhar com agulha circular é que o lado avesso não precisa ser tecido. Então, essa foi a minha primeira carreira, agora eu vou para a segunda carreira. A segunda carreira eu vou fazer toda em ponto meia. Lembrando que o meu ponto meia é torcido e por isso eu pego aqui pela alcinha de trás, mas você pode fazer o ponto meia normal se quiser. Terminei essa segunda carreira toda em ponto meia, vou passar o marcador e a terceira carreira eu vou fazer toda em tricô. Dessa forma, você já consegue perceber que é uma carreira em tricô, uma carreira em meia, uma carreira em tricô, uma carreira em meia. Eu tô aqui com a terceira carreira e eu preciso de 6 carreiras. Então, eu vou concluir aqui as 6 carreiras e já retorno para a gente poder fazer a troca dos pontos, né? Eu vou fazer a troca dos pontos e mostrar para você. Eu terminei aqui a sexta carreira toda em ponto meia e o ponto ficou assim. Como o fio é preto e pode dificultar um pouco a visualização, eu escolhi um ponto fácil de se fazer para que seja melhor a conclusão. Então, aqui ficaram formados os cordões de tricô, né, do outro lado também. E agora eu vou trocar o ponto. Na verdade, as carreiras em meia vão continuar. Aqui eu terminei a sexta carreira em meia e eu começaria em tricô. A carreira vai ser em tricô, só que agora vai envolver laçada e pontos juntos. Então, esse pontinho que eu vou fazer agora, ele pede uma quantidade que seja número par. E ele consiste em 4 carreiras de repetições. Então, são 2 carreiras em ponto meia e 2 carreiras em tricô com laçadas. E vai começar assim, o primeiro pontinho eu vou fazer em tricô. E agora eu vou fazer laçada. A laçada é uma voltinha assim, com o fio atrás da agulha. E 2 pontos juntos em tricô. Então, eu comecei com ponto tricô e agora eu só vou repetir laçada 2 juntos, laçada 2 juntos até o finalzinho da carreira. Laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos,
laçada, 2 juntos. Terminei essa primeira carreira do ponto com laçada e 2 juntos. Eu fiz aqui laçada, 2 juntos e terminei com um tricô. Então, essa primeira carreira eu comecei com um tricô e terminei com um tricô. Agora, essa segunda carreira eu vou fazer toda em ponto meia. As laçadas eu vou pegar por essa alcinha aqui mesmo, porque eu quero que fique os furinhos. Terminei aqui a segunda carreira, toda em ponto meia, ficou assim. Vou passar o marcador pra cá, já soltou aqui, mas não tem problema. Agora, a terceira carreira vai ser igualzinha à primeira, com laçado e 2 juntos. O detalhe só tá aqui no início. Na primeira carreira, eu fiz apenas um ponto em tricô. Nessa terceira, eu vou fazer 2 pontos em tricô. 1, 2. E agora sim, eu vou fazer laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos. O porquê da primeira carreira começar com um tricô e a terceira começar com 2 tricôs? É para mudar a posição dos furinhos, para não ficar aqueles furinhos retinhos. Então, vai ficar um pouquinho intercalado. Apenas isso. Então, eu vou continuar aqui com laçada e 2 juntos até o finalzinho da carreira, até chegar aqui no marcador de novo. Terminei aqui a terceira carreira com laçada e 2 juntos, e realmente foi laçada e 2 juntos. Vou passar o marcador, e agora eu vou para a quarta e última carreira desse pontinho, que é toda em ponto meia. Terminei aqui a quarta carreira do ponto, a carreira toda em ponto meia, e ficou assim. Eu vou seguir com essas 4 carreiras aqui por mais alguns centímetros e retorno para mostrar melhor o efeito do ponto e informar a quantidade certinha em centímetros. Eu fiz aqui a quantidade de carreiras que eu preciso, e eu tenho num comprimento aqui total, incluindo a barrinha aqui, com as carreiras em ponto tricô e depois meia, e com o ponto fantasia, eu tenho aqui 56 centímetros. Levando em consideração que com o peso do trabalho, ele vai
esticar mais um pouquinho. Então, com 56 centímetros no comprimento total aqui do trabalho, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Vou fazer as 6 carreirinhas. Sempre intercalando aqui uma carreira em tricô, outra carreira em meia. Então, são 6 carreiras. Primeira, toda em tricô. Segunda, toda em meia. Terceira, em tricô. Quarta, em meia. Quinta, em tricô. Sexta, em meia. E arremata, ok? Eu fiz aqui as 6 carreiras, tricô, meia, tricô, e terminei aqui com ponto meia. E ficou assim, igual no início. Agora, eu vou fazer a carreira do arremate. Existem várias formas de se arrematar, e aqui eu vou utilizar, vai ser assim. Passei o marcador para cá. E agora eu vou fazer o arremate em tricô. Mas se você quiser acompanhar aqui os pontos em meia, ok. Vou fazer um ponto em tricô, outro ponto em tricô. Eu preciso sempre de 2 pontos em tricô aqui nessa agulha, porque eu passo um ponto por cima do outro, assim. Então, eu fiquei com um ponto aqui, vou fazer mais um. E passo por cima. É isso aqui que eu vou fazer até chegar aqui no marcador de novo, no último pontinho. Sempre fazendo um tricô e passando por cima. Um tricô, passando por cima. Eu cheguei aqui no último pontinho, já posso cortar esse fio, e eu não preciso cortar muito grande, porque eu não vou fazer costura. Apenas vou ajustar ali e esconder essa parte aqui. Vou passar aqui por dentro. E agora, essa partezinha aqui eu vou unir para não ficar dessa forma aqui. Com a ajuda da agulha, vou introduzir o fio. E aqui eu vou pegar no primeiro pontinho. E fazer a união aqui. Assim. Apenas isso. E ajeitar aqui aonde o fio estiver mais repuxado. Então, feito isso, é só dar uns nozinhos, esconder os fios e esconder o fio também dessa outra parte aqui. E depois preparar a confecção das alças. O trabalho ficou assim, nessa parte. Esse fiozinho aqui, eu deixei aqui por enquanto, porque aqui eu comecei o trabalho. E aqui eu finalizei. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer a outra parte, que são as alças. 2 alças. Para fazer a alça, eu vou utilizar o mesmo fio e vou utilizar a mesma agulha. Só que essa agulha circular é número 6. Para fazer a alça, eu também vou utilizar a agulha número 6, porém, eu vou fazer com a agulha reta.
número 6. Se você quiser utilizar essa agulha, ok. Eu já estou acostumada a fazer com agulha reta, né? Essa curtinha. Então, eu vou fazer com ela. A largura da alça, você também determina. Você pode fazer a alça fininha, com 8 pontos, 10, 12. Eu vou fazer com 10 pontos. Eu vou colocar 10 pontos na agulha. Eu já estou aqui com os pontos na agulha e vou começar o trabalho. Essa pontinha aqui eu deixei aqui mesmo, desse jeitinho, para poder costurar na peça depois. E com os pontos na agulha, agora eu vou trabalhar com cordões de tricô. E o que são cordões de tricô? São carreiras de ida e volta, ou seja, lado direito e avesso são iguais. Vai ficar exatamente assim. Aqui eu tenho 10 pontos e eu fiz por 32 centímetros. Eu tenho aqui de largura na minha tensão de pontos, né? Eu tenho aqui quase 6 centímetros e tenho 32 centímetros e meio aproximadamente, porque eu fiz 32 centímetros e depois eu fiz a carreira do arremate. Então, eu vou fazer essa outra alça exatamente igual. Lembrando um detalhe importante, é que aqui eu fiz 32 centímetros, né? Tem 32,5. Essa alça está sem esticar, mas está do tamanho que eu preciso. Você pode medir, eu recomendo que meça, porque eu já fiz alça com tamanho de 28 centímetros e já fiz alça com 30 centímetros. Então, eu recomendo que você meça para saber direitinho se é exatamente esse tamanho aqui que você precisa. Eu vou mostrar aqui o início de como eu fiz, sempre respeitando o pontinho de borda, passando para a agulha sem fazer, e os demais pontos em tricô. O último pontinho de borda eu também faço em tricô, e agora eu vou virar. Vou para a segunda carreira e vou fazer a mesma coisa, pontinho de borda e os demais pontos em tricô. Vou fazer essa alça aqui do mesmo tamanho, exatamente igual a essa daqui. Vou trabalhar por 32 centímetros. Eu já estou aqui com as duas alças prontas. Deu 38 carreiras, né, desse lado aqui. Mais o arremate. O arremate eu fiz pelo lado direito do trabalho. Agora, é só costurar na peça. Antes de costurar, é necessário medir, experimentar e marcar aqui onde vai ser a costura. Medir direitinho. Aqui, mais ou menos, para mim, deu uma distância de 10 centímetros. Mas eu peço que você meça. Não tenha medo de usar a fita métrica. Só medir aqui e costurar. E depois acompanhar aqui e costurar a parte de trás. Se você não quiser costurar a parte de trás, você pode costurar só na parte da frente e costurar aqui ou amarrar
é a critério. Depois de costurada, ficou assim. E a peça está prontinha para ser usada. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.